Bom, nós vamos agora ler a resposta oficial do padre Flávio, presidente da Santa Casa de Sorocaba, através de seu departamento jurídico. Nós encaminhamos as seguintes perguntas, né? Reportagem do dia 19 de março do programa Domingo Espetacular da Rede Record de Televisão abordou reclamação jurídica do empresário Samir Hasher, que participou de leilão de imóveis da Santa Casa de Sorocaba em 2018. Arrematou 2 imóveis no valor de 1,3 milhão de reais. E depois que efetuou o pagamento, o leilão foi cancelado. Qual foi o critério que decidiu pelo leilão e, posteriormente, o seu cancelamento? A Santa Casa entende que esse foi um procedimento jurídico rotineiro em casos como esses? Segunda pergunta. Os imóveis foram arrematados no dia 6 de abril de 2018, às 10h15 da manhã, segundo ele. E no dia 16 do mesmo mês, a Santa Casa apresentou quitação da dívida com o Banco Santander. Mas o empresário afirma que, posteriormente, a justificativa foi de que foi apresentado documento com data retroativa ao dia 4, para um processo datado do dia 16, o que, segundo sua defesa jurídica, o documento não tem validade. Qual é o embasamento jurídico da Santa Casa para a formalização do cancelamento do leilão sobre essas diferenças de datas? A resposta. Acredita-se que o processo que está sendo feito referência é o de número 102.230.019.620.0158.260.602, em trâmite pela 5ª Vara Civil da cidade de Sorocaba. Trata-se de uma execução por quantia certa contra devedor solvente, promovido pelo Banco Santander, em face da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba, ajuizado em 14 de 8 de 2015. Importante destacar que essa ação teve como fundamento a inadimplência do pagamento de uma cédula de crédito bancário, contratada pelos antigos administradores da Santa Casa, da Irmandade, em 3 de 7 de 2014, mas não fora honrada. O valor da dívida atualizada em abril de 2018 era de R$ 4.506.287,74. As partes pactuaram o pagamento de R$ 2.400.000 em 83 parcelas, que ainda está sendo cumprido. A atual administração da Irmandade, que iniciou em setembro de 2017, além de recuperar a assistência hospitalar, está trabalhando para solucionar todos os débitos existentes, inclusive os judiciais. Na folha 628 do processo, foi protocolada em 11 de 9 de 2017 uma petição informando que as partes estavam em tratativas de conciliação, mas não se chegou a um termo. E então, na folha 633, o Banco Santander requereu o prosseguimento do leilão eletrônico dos bens penhorados. Na folha 647 dos autos, houve o agendamento de novo leilão, com início em 3 de 4 de 2018, até 6 de 4 de 2018, tendo como segunda praça o período de 6 de 4 desse mesmo ano, a 26 de 4 de 2018. Importante destacar que na folha 673 dos autos, no edital do leilão, a previsão expressa da possibilidade de cancelamento do leilão, a remissão da dívida e ainda de acordo entre as partes. Segue a imagem do documento, como você pode ver aí na tela. Na folha 701, e-mail enviado em 6 de 4 de 2018, há um e-mail informando a determinação judicial de cancelamento da praça. Determinação para cancelamento de leilão, processo número 102, 3019, 36-2015, 826-0602. Assinado esse documento por Rafael da Costa Castro, enviado na sexta-feira, 6 de abril de 2018, às 16h18. Para o leilão, né, está aqui o endereço, leilão@publicum.com.br. Com o seguinte texto: prezado senhor,
venho por meio desta comunicar que foi determinado o cancelamento do leilão referente ao processo número 102/2019, 36/2015, 826/0602, conforme cópia em anexo. Favor manifestar-se nos autos com urgência. Atenciosamente, Rafael da Costa Castro, escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 5ª Vara Civil, comarca de Sorocaba. E aí o endereço, né, que fica lá no Jardim do Paço, na rua 28 de outubro, 691. Seguindo o documento, na folha 700, o juiz, diante da possibilidade de acordo, cancelou o leilão designado, intimando o leiloeiro com urgência. Assinado pelo juiz Pedro Luiz Alves de Carvalho, com vistos, folha 698, processo digital, não há desentranhamento de peças. Ficam sem efeito a petição e procuração de folhas 687 e 697. Observe-se, folhas 699, diante da possibilidade de acordo entre as partes, defiro o pedido de cancelamento dos leilões designados. Intime-se o leiloeiro público com urgência através do e-mail indicado. Intime-se, Sorocaba, 6 de abril de 2018. Pois bem, continuando a leitura desse documento, que é a resposta oficial da Santa Casa de Sorocaba, prossegue. Ressalte-se que o juiz manteve o cancelamento do leilão conforme despacho de folhas 733 e 734. A cláusula 7 do edital folhas 670 e 673 estabelece que, em caso de cancelamento do leilão após a publicação do edital, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro e a comissão no percentual de 5% sobre o valor pago, que serão pagos pela parte requerida ou pela parte que der causa ao cancelamento. Portanto, o próprio edital prevê a possibilidade de cancelamento do leilão após a arrematação ao falar em 5% do valor pago, o que pressupõe a arrematação. Portanto, mantém o cancelamento do leilão deferido à folha número 700. Nos termos da cláusula 7 do edital, o Banco Santander deverá pagar as despesas suportadas pelo leiloeiro e a comissão no percentual de 5% sobre o valor pago, depositando nos autos no prazo de 5 dias. Apesar de toda a impugnação sobre o cancelamento do leilão e do questionamento do acordo, as razões do recurso interposto pelo terceiro não foram acolhidas tanto pelo juiz da 5ª Vara Civil de Sorocaba quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não sendo ainda admitido o recurso especial protocolado perante o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Decisão do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Miranda. Em terceiro e último lugar, pelo que consta dos autos, a ilação de fraude feita pelo agravante é infundada. Como já explicou o juízo de primeiro grau, apesar de o pedido de cancelamento ter sido feito pouco depois do término do leilão, o leiloeiro foi prontamente informado na mesma data, de modo que teve tempo hábil para avisar ao arrematante para suspender o depósito, que somente ocorreu em 9 de abril, mesma data em que foi juntado aos autos o auto de arrematação, folhas 42 desses autos. Nesses termos, eventual falha do leiloeiro em instruir o arrematante quanto ao depósito, nos termos do item 5 do edital folha 672 dos autos principais, não pode ser percebida como sinônimo de fraude processual, obviamente. Então, aí a resposta deixa claro que houve uma falha na comunicação do leiloeiro em instruir o arrematante quanto ao depósito, ou seja, a partir do momento do cancelamento do leilão. Não admissão do recurso especial perante o STJ. Parágrafo 3º. Pelo exposto, inadmito o recurso especial com base no artigo 1030, 5 do CPC. São Paulo, 26 de fevereiro de 2019. Presidente da Seção de Direito Privado, Gastão Toledo de Campos Melo Filho. Segue o documento. Destaque-se ainda que a pessoa que está alegando a fraude
requereu a abertura de inquérito policial para apuração de crime de estelionato, falsificação e uso de documento falso, tendo como foco a invalidade do acordo e do cancelamento da praça. A decisão da autoridade policial e do Ministério Público foram no sentido contrário de fraude, sendo válidos todos os autos processuais. Decisão do promotor criminal Mohamari dos Santos Júnior. Você vê printado na tela aí, né, em amarelo. Este é o relatório essencial. Analisados os autos, verifica-se que existe processo civil em curso, que julgou regular o cancelamento do leilão descrito na inicial de folhas 219. Não existem provas no sentido do forjamento de documentos para levar o juízo civil a erro. Tudo indica que a suposta vítima busca, em investigação policial, reverter decisão em processo civil que lhe foi desfavorável. Tudo indica que a suposta vítima busca, em investigação policial, reverter decisão em processo civil que lhe foi desfavorável. Não existem elementos nos autos a justificar o pedido de folhas 281, 297, que foi corroborado pela digna autoridade policial as folhas 363. Portanto, requeiro seja indeferida a representação de folhas 363. Documento esse, assinado pelo 42º Promotor de Justiça Criminal, Salmo Mohamari dos Santos Júnior, no dia 25 de fevereiro de 2019. Ainda na resposta do Departamento Jurídico da Santa Casa, eles afirmam: destaca-se que a decisão do promotor de justiça é clara ao mencionar que a suposta vítima procurou a investigação policial para reverter uma decisão judicial que não lhe foi favorável, decisão da autoridade policial que determinou o arquivamento do inquérito policial. Aí segue o número do documento, 002-617-16-2019, 826-0050, DIPO 3, seção 322. A data da distribuição é registrada do dia 18 de janeiro de 2019, com documento de origem IP 574-2018, do 15º Distrito Policial, Jardim Paulista. Data do delito, 8 de 10 de 2018. Delito, inquérito policial, que foi registrado como estelionato. Aí nós temos aqui a situação processual da determinação de arquivamento de procedimentos investigatórios, datado do dia 27 de 6 de 2019, às 2 horas e 1 minuto e 37 segundos. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar circunstâncias que representariam fato ilícito. Acolho a manifestação do Ministério Público como razão de decidir e, com efeito, determino o arquivamento do inquérito policial ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal, em caso de superveniência de novas provas. Supremo Tribunal Federal, súmula 524. Após observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos definitivamente, com baixa no SAGE, página 5. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se, intime-se. Nada mais, com referida à verdade da fé. São Paulo, 3 de outubro de 2019. Uma outra pergunta que nós fizemos à Santa Casa é: após a quitação de débito com o Banco Santander, no valor de R$400 mil, conforme mostra a reportagem da TV Record, a Santa Casa agora pretende se voltar ao pagamento de indenizações de mães que processaram a instituição após perderem seus filhos, alegando negligência médica? Importante destacar, como mencionado acima, a dívida não era de 400 milhões. Na nossa pergunta, de fato, nós tínhamos errado ali, colocado 400 mil, que faltou a letra L, que dá o entendimento de 400 milhões. Nós estamos corrigindo aqui, como consta na pergunta. E que ainda não houve quitação do débito junto ao Banco Santander, pois o acordo está sendo pago. A Irmandade está trabalhando para acessar todos os valores devidos pela Irmandade. A quarta pergunta é: o empresário Sami Rascher cita, durante a entrevista que realizamos com o mesmo, áudio divulgado nas mídias sociais, onde o padre Flávio faz comentário, contextualizando o desejo de morte por câncer
daqueles que estão processando ou falando mal da instituição que dirige. Comentários esses que o mesmo alega que foi endereçado à sua pessoa, interpretando tal manifestação como de cunho antissemita por ser judeu. O senhor reconhece esse seu pronunciamento? Se sim, considera que tal manifestação aconteceu em um momento de tensão diante da posição como presidente de uma instituição hospitalar que enfrenta um sério desafio neste período de pandemia? Da mesma forma, o senhor pode explicar melhor um pensamento emitido em um contexto no qual, ao comentar, durante entrevista à TV Câmara, a TV da Câmara Municipal de Sorocaba, sobre o passado de israelitas que adoravam o bezerro de ouro, isso porque a comunidade judaica sorocabana sentiu-se ofendida. O senhor tem conhecimento dessa repercussão? Diante dessas duas situações, o senhor considera que cabe uma retratação à comunidade judaica? E a resposta da Santa Casa é esta. Já diz o ditado que o texto fora do contexto vira pretexto. No ano passado, o presidente da Irmandade, Padre Flávio, recebeu semanalmente muitas ligações de jornalistas querendo ter notícias da inauguração da radioterapia na Santa Casa de Misericórdia, pois a entidade é a única referência no tratamento oncológico para mais de 2,5 milhões de pessoas. Desde que a Igreja Católica assumiu o hospital, o tratamento contra o câncer foi e é uma grande bandeira. Todo o povo sorocabano sabe disso e existem dezenas de vídeos onde é dada entrevista sobre esse assunto. Certo dia, o presidente da Irmandade, Padre Flávio, recebeu a ligação de um jornalista, na qual este começou, durante a entrevista, a fazer perguntas que causaram profundo constrangimento. Diante deste contexto, foi dito que aqueles que estão fazendo afirmações falsas estão atrapalhando o andamento de um chamado recebido de Deus, ou seja, a Igreja Católica reassumiu a gestão do hospital, exatamente para lutar pelos enfermos, e especialmente pelos que têm câncer. Então, que se respeite esse trabalho, pois todos estão sujeitos a um dia desenvolver essa triste doença. Diante de tantas alegações injustas, o que foi dito no calor da emoção foi de que as pessoas deveriam pensar na justiça de Deus, pois elas também podem amanhã ter um câncer. Dessa forma, foi usado em um tom emotivo, na busca de sensibilizar o repórter, fazendo este apelo para que deixassem a Irmandade, na figura do presidente, fazer o trabalho honesto em paz. E em seguida, foi insistido para que aqueles que acusam de forma indevida que pensem na vida eterna e deixem servir a Jesus e cuidar dos doentes em paz no hospital. Quanto à entrevista na TV da Câmara Municipal de Sorocaba, o senhor presidente foi convidado para falar da Covid-19. Durante a entrevista, que está disponível a qualquer um pelo site, foi feita a denúncia daqueles que querem ganhar dinheiro em cima da pandemia, aumentando o valor de remédios, máscaras e demais insumos hospitalares. Neste contexto, foi feita a menção ao texto de Êxodo 32, onde os israelitas adoraram no deserto o bezerro de ouro. Ora, tal atitude foi condenada por Moisés, porque é uma idolatria. O bezerro de ouro, ou seja, o amor ao Deus dinheiro, também é condenado pelo apóstolo Paulo, católico, que afirma que para ele é a raiz de todos os males. A idolatria ao dinheiro é uma prática condenada, pois pela doutrina da Sagrada Escritura no Antigo e no Novo Testamento, dirigida a judeus e não judeus. Em nenhum momento foi dito algo contra os judeus. Pelo contrário, até hoje os judeus abominam a idolatria de Êxodo 32, bem como os cristãos e muçulmanos. Portanto, falar que esta citação bíblica é antissemitismo é fora de propósito. Além do mais, para a Igreja Católica, os judeus são nossos irmãos mais velhos na fé. São o povo amado por Deus na pessoa de Abraão, e a Igreja Católica sempre considerou a cultura religiosa como um legado judaico-cristão. Então, refuta-se qualquer tentativa de distorcer essas palavras. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia mantém laços profundos de amor, diálogo e respeito com cristãos e não cristãos, pois a missão é servir com amor.
recordando que Jesus Cristo, fundador e sentido de todo o cristianismo, é judeu. Recomenda-se a leitura do pronunciamento do Papa Francisco de 8 de agosto de 2018, no link que é endereçado, que você pode ver neste momento aí. Ressaltamos que tanto não é de nosso feitio, como também nunca houve a intenção de realização de qualquer tipo de ofensa a quem quer que seja. E se eventualmente alguma pessoa se sentiu ofendida, pedimos desculpas, pois o nosso propósito é tão somente produzir o bem e servir aos pobres e enfermos. A quinta pergunta que nós fizemos também é a seguinte: o mesmo empresário protocolou reclamação na OAB São Paulo com o processo encaminhado para a OAB Sorocaba, contra o superintendente da Santa Casa, Adalberto da Silva Jesus, que já representou o banco credor em processos na Justiça, conforme cita a reportagem do programa Domingo Espetacular, da TV Record. Neste caso, qual é o posicionamento do senhor a respeito? É possível explicar se existe incompatibilidade do mesmo para ocupar o atual cargo de superintendente, enquanto o processo do leilão continuar em aberto? A resposta é a seguinte: o Dr. Adalberto foi advogado interno do Bradesco e depois do Santander de 1992 a 2004. Posteriormente, ele abriu uma banca de advocacia, dentre os quais o Santander foi cliente. Esse contrato com o Santander foi rescindido em 2010. Portanto, há mais de 9 anos, não participa de qualquer ato judicial ou extrajudicial que tenha envolvido o Santander como cliente. O Dr. Adalberto assumiu o cargo de superintendente executivo em 2017 e deixou em fevereiro de 2019. E na sua atuação pela Irmandade, não havia qualquer impedimento legal ou ético para seu desempenho, inclusive, sobretudo, para negociar livremente os interesses da Santa Casa. Para esclarecimento, seu nome consta ainda em muitos processos, pois, embora o banco tenha tido muitos advogados, o nome do Dr. Adalberto, por muito tempo, foi o primeiro da lista de procurações pela ordem alfabética. E ainda, em razão das funções exercidas, assinou muitos subestabelecimentos a advogados credenciados, o que, por segurança jurídica, o cartório judicial insere o nome no sistema de controle de processos e no seu respectivo site na internet, e que permanecem até hoje. A sexta pergunta que nós encaminhamos à presidência da Santa Casa é: a Santa Casa pode firmar algum acordo com o empresário Sami Rascher, pois há 2 anos que ele tenta reaver o dinheiro investido no leilão e o mesmo hoje afirma ter contraído prejuízos emocionais e financeiros? A resposta é a seguinte: quanto ao valor depositado na folha 734 dos autos, em abril de 2018, o juiz liberou o valor depositado pela referida pessoa, como você pode ver aí no print da tela, assinado pelo juiz Pedro Luiz Alves de Carvalho, onde ele afirma: portanto, mantenho o cancelamento do leilão deferido à folha 700, nos termos da cláusula 7 do edital. O Banco Santander deverá pagar as despesas suportadas pelo leiloeiro e a comissão no percentual de 5% sobre o valor pago, depositando nos autos no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, o leiloeiro deverá devolver ao arrematante a comissão paga por ele. Espeça-se guia de levantamento em favor do arrematante Sami Rascher dos valores por ele depositados, folhas 710 e 711, com a data de Sorocaba, 12 de abril de 2018. Estas são as respostas oficiais do presidente da Santa Casa de Sorocaba, padre Flávio Miguel Júnior, através de sua assessoria jurídica.